Contos de fadas são sempre bonitinhos e famosos, mas tem alguns extremamente assustadores e perturbadores que não são tão conhecidos assim. Eu vou trazer algum desses para vocês aqui hoje. Rumpelstiltskin ou Rumpelstiltskin seria o antagonista de um conto de fadas de origem alemã, o chamado Anão Saltador. O conto foi coletado pelos irmãos Grimm e publicado pela primeira vez em 1812 na coletânea dos próprios Grimm, sendo revisado em edições posteriores, e ocorre da seguinte forma. Era uma vez um moleiro pobre, mas que tinha uma filha linda. Aconteceu então que ele conversou com o rei e, para impressioná-lo, disse que a sua filha poderia tecer ouro, ou melhor, transformar palha em ouro. O rei disse então que isso seria um dom muito útil e que, se sua filha realmente fizesse isso, ele deveria levá-la até o seu castelo e então ele iria testar se isso realmente era verdade. Quando a menina foi levada até ele a conduziu até uma sala totalmente cheia de palha e deu para ela uma máquina de tecer. Disse para ela trabalhar a noite toda nisso, e se de manhã ele visse que não tinha acontecido essa transformação da palha em ouro, ela iria morrer. Então ele trancou a porta do quarto e ela ficou lá sozinha. A filha do pobre moleiro ficou lá sentada durante toda a noite, e ela não sabia exatamente o que fazer. Ela não tinha como transformar palha em ouro, então ela ficou cada vez mais com medo e finalmente começou a chorar. Só que de repente a porta se abriu e um homenzinho entrou e disse: "Boa noite, senhora Miller. Por que está chorando tanto?" E nisso a menina respondeu que ela tinha que transformar palha em ouro e não sabia como fazer isso. O homenzinho disse que poderia fazer isso para ela, mas perguntou o que ele ganharia em troca. A garota disse que daria um colar para ele, e ele também pediu para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e, se possível, hypar aí também e compartilhar o vídeo, porque me ajudaria pra caramba. E se também você quiser uma coleção aí de livros dos irmãos Grimm com os contos originais, vou deixar um link fixado aí também, junto com uns jogos aí, uns gift cards e tudo mais que você pode querer comprar, beleza? Só de você usar esses links já vai estar me ajudando pra caramba também. Bem, o homenzinho então pegou o colar, sentou-se diante da máquina de tear, zumbiu, puxou 3 vezes e o carretel ficou cheio. Então ele colocou outro e zumbiu, puxou 3 vezes e o segundo também estava cheio. E assim foi até de manhã. Então toda a palha foi fiada e todos os carretéis ficaram cheios de ouro puro. Ao sol nascer, o rei chegou e, quando viu o ouro, ficou surpreso e feliz, mas o seu coração ficou ainda mais ávido pelo ouro. Ele mandou levar a filha do moleiro para uma outra sala cheia de palha, e era ainda maior. Ele ordenou que ela afiasse em uma noite inteira, e se ela valorizasse a sua vida, ela deveria fazer isso. A menina não sabia o que fazer de novo e chorou mais uma vez, porém a porta se abriu de novo e o homenzinho apareceu, e perguntou o que ele ganharia dessa vez se ele de novo transformasse a palha em ouro. Então a garota ofereceu o anel que tinha no dedo dela. O homenzinho pegou o anel e começou a mais uma vez a tear, e na manhã seguinte aquela sala estava cheia de ouro. O rei ficou extremamente feliz quando viu isso, mas ele não estava satisfeito, ele queria mais ouro. Ele fez com que a filha do moleiro fosse levada a uma sala ainda maior, cheia de palha, e disse que ela teria que transformar tudo aquilo em ouro novamente. Se tivesse sucesso, ela poderia se tornar a esposa dele. Ele pensou que poderia transformá-la, mesmo sendo a filha de um moleiro, na mulher mais rica do mundo. Quando a menina ficou sozinha, o homenzinho apareceu pela 3ª vez e perguntou o que ele ganharia se ele virasse aquela máquina novamente. A garota disse que dessa vez ele não tinha mais nada, mas então o homenzinho fez uma proposta, que se ele teasse toda aquela palha, o primeiro filho que a menina tivesse seria dele. Como ela pensou que isso não aconteceria, ela aceitou a proposta, e sem mais saber o que fazer, prometeu ao homenzinho tudo o que ele exigia. Em troca, o homenzinho mais uma vez transformou tudo aquilo ali em ouro. Quando pela manhã o rei chegou, encontrou tudo o que desejava, casou-se com ela, e a filha do moleiro tornou-se rainha. Um ano depois ela trouxe uma linda criança ao mundo. Ela já nem lembrava mais do anãozinho, só que em um certo momento ele resolveu voltar e pediu o que ela tinha prometido. Rainha ficou assustada e ofereceu ao homenzinho toda a riqueza do reino se ele deixasse ela ficar com a criança, mas ele disse que não, algo vivo era bem mais caro para ele do que qualquer tesouro no mundo. Então a rainha começou a lamentar-se e chorar tanto que o homenzinho teve pena dela e disse: "Vou lhe dar 3 dias, se até lá você souber o meu nome, você ficará com o filho." A rainha passou a noite inteira pensando em todos os nomes que já tinha ouvido, então ela enviou um mensageiro ao país para perguntar por toda parte todos os outros nomes que existiam. Quando o homenzinho voltou no dia seguinte, ela começou a falar Caspar, Melchior, Bowser, e disse em ordem todos os nomes que conhecia, e depois de cada uma das palavras, o homenzinho respondeu que esse não era o nome dele. No segundo dia, ela enviou perguntas à vizinhança sobre os nomes das pessoas. Ela citou os nomes mais inusitados e curiosos ao homenzinho, como bezerro de carneiro, costela de besta, cordão de perna, mas nenhum desses era o verdadeiro nome. No terceiro dia, o mensageiro voltou
e disse que não conseguiu encontrar um único nome novo, mas quando ele se aproximou de uma alta montanha no canto da floresta, ali onde a raposa e a lebre se despedem, ele viu uma casinha. Um fogo estava queimando na frente da casa e um homenzinho totalmente cômico e esquisito pulava em volta do fogo, e em uma perna só ele gritava: "Hoje vou assar, amanhã eu vou preparar, a filha da rainha eu vou buscar, de Rumpelstiltskin ela não deve me chamar." E vocês não podem imaginar o quanto a rainha ficou feliz ao ouvir esse nome. E logo depois disso, o homenzinho entrou e perguntou: "Agora, madame rainha, qual é meu nome?" Ela primeiro perguntou: "Seu nome é Cans?" Ele disse não. "Seu nome é Heinz?" Não. "Seu nome talvez seja Rumpelstiltskin." Nesse momento, o anãozinho ficou louco de ódio e começou a gritar: "O diabo te contou isso? O diabo te contou isso?" gritava o homenzinho. E com raiva ele bateu o pé direito no chão com tanta força que caiu até a cintura. Logo depois, com as duas mãos, ele segurou o pé esquerdo e se rasgou no meio. No ano de 1284, um homem misterioso apareceu em Hamelin. Ele usava um casaco de tecido colorido e brilhante, razão pela qual ele foi chamado de flautista. Ele disse que era um caçador de ratos e prometeu que, por uma certa quantia de dinheiro, livraria a cidade de todos os camundongos e ratazanas. Os cidadãos fecharam um acordo prometendo a ele um determinado preço. O caçador de ratos então tirou um pequeno pífaro do seu bolso e começou a soprá-lo. Ratos e camundongos vieram imediatamente de todas as casas e se reuniram em torno do tal flautista. Quando ele pensou que tinha todos eles, ele começou a levá-los até o rio Weser, onde puxou as roupas e entrou nas águas. Todos os animais o seguiram, caíram e se afogaram. Agora os cidadãos estavam livres de sua praga e arrependeram-se de ter prometido tanto dinheiro ao flautista. Usando todos os tipos de desculpas, recusaram-se a pagá-lo. Finalmente ele foi embora, amargo e zangado. Retornou no dia 26 de junho, no dia de São João em São Paulo, de madrugada, às 7 horas, outros dizem que ao meio-dia, agora vestido com um traje de caçador, com uma expressão horrível no rosto e usando um estranho vestido vermelho, e também um chapéu. Ele tocava sua vida pelas ruas, mas desta vez não eram ratos. O que vinham até ele eram crianças. Um grande número de meninos e meninas a partir do 4º ano. Entre eles estava a filha do prefeito. O enxame os seguiu até uma montanha e lá desapareceram. Tudo isso foi visto por uma babá que, carregando uma criança nos braços, o seguiu à distância. Mas depois se virou e levou a notícia de volta para a cidade. Os pais ansiosos correram em massa até os portões da cidade em busca dos filhos. As mães gritaram e soluçaram lamentavelmente. Dentro de uma hora, mensageiros foram enviados para todos os lugares, por água, por terra, perguntando se as crianças, ou algumas delas, haviam sido vistas, mas tudo foi em vão. No total, 130 crianças foram perdidas. 2, como dizem alguns, ficaram para trás e voltaram. Um deles era cego e o outro mudo. O cego não conseguiu apontar o local, mas soube dizer como haviam seguido o flautista. O mudo conseguiu apontar o local, embora não tivesse ouvido nada. Um garotinho que estava com blusa sem mangas acabou voltando para a vila para pegar meio que uma blusa e com isso escapou da tragédia, pois quando voltou, os outros já haviam desaparecido em uma caverna dentro de uma colina. Essa caverna ainda é mostrada. Em meados do século XVIII e provavelmente ainda hoje, a rua pela qual as crianças eram conduzidas até o portão da cidade era chamada de Rua Bangeluce, sem tambores, silenciosa ou silencioso, pode ser traduzido assim, porque ali não era permitida dança ou música. Na verdade, quando uma procissão nupcial a caminho da igreja atravessava a rua, os músicos tinham que parar de tocar. A montanha perto de Hamelin, onde as crianças desapareceram, chama-se Pompenberg. Ali foram erguidos 2 monumentos de pedra em forma de cruzes, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Alguns dizem que as crianças foram levadas para a caverna e voltaram na Transilvânia. Os cidadãos de Hamelin registraram este acontecimento no registro municipal e dataram todas as suas proclamações de acordo com os anos e dias desde a perda de seus filhos. De acordo com o Seyfried, no dia 22 e no dia 26 de junho, as seguintes linhas foram escritas na prefeitura. No ano de 1284, após o nascimento de Cristo, de Hamelin foram levados embora 130 crianças, nascidas nesse local, levado por um flautista para uma montanha, e no novo portão estava escrito Centum tendenus cum magos ab urgipuelos, duxerate entianos, condida porta fuite. Este portão foi construído 272 anos depois que o mágico conduziu as 130 crianças da cidade. No ano de 1572, o prefeito mandou retratar a história nas janelas da igreja. A inscrição que acompanha tornou-se praticamente ilegível. Além disso, foi cunhada uma moeda em memória do acontecimento.
Houve uma vez um feiticeiro sob a forma de mendigo que ia de casa em casa pedir esmolas e raptava moças bonitas. Ninguém sabia para onde eram levadas porque todas desapareciam sem deixar vestígios. Um dia apresentou-se à porta de um homem que tinha 3 filhas muito lindas. Tinha um aspecto de pobrezinho maltrapilho, com um saco às costas, como se fosse guardar o que recebia. Pediu a caridade de um pouco de comida e quando a filha mais velha chegou à porta para dar um pouco para ele de pedaço de pão, ele empurrou-a com a mão e ela pulou, sem saber como, para dentro do saco. Logo depois disso, com muita pressa, ele partiu levando ela consigo para sua casa no coração da floresta. Tudo naquela casa era luxuoso. Ele presenteou ela com tudo o que ela queria, dizendo que o tesouro que tinha ali poderia dar para ela tudo o que ela quisesse. E as coisas duraram assim alguns dias, e depois ele disse para ela: tenho de fazer uma viagem, preciso deixar-te sozinha por algum tempo. Aqui tens a chave da casa, podes percorrê-la inteiramente e ver tudo o que há nela, menos porém o quarto que se abre com essa chavinha. Eu te proíbo de entrar lá, sob pena de morte. E deu para ela também um ovo, e disse ele: toma muito cuidado com ele, aconselho-te a trazê-lo sempre contigo para que não se perca, pois perdendo ele vai acontecer uma grande desgraça. Ela pegou as chaves e o ovo, prometendo fazer tudo direito, da forma que ele pedia, e quando ele partiu, a moça correu a inspecionar a casa de alto a baixo, examinando tudo. Os aposentos reluziam de ouro e prata, e ela, deslumbrada, confessava jamais ter visto tal magnificência. Por fim, chegou diante da porta proibida. Quis passar direto, mas a curiosidade era tanta que não lhe foi possível resistir. Olhou para a chave, era uma chave comum, então colocou ela na fechadura, fazendo-a girar devagarinho. A porta se escancarou, então ela viu o que tinha ali. Bem, daqui pra frente a história vai ficar um tanto quanto pesada, então continue por vontade própria. No centro da sala, ela viu uma bacia ensanguentada, e dentro dessa bacia tinha picadinhos. Picadinhos e não de animais, se é que você me entende. Ao ver isso, ela sentiu um pavor tão grande que o ovo escapou da mão dela e caiu dentro da bacia. Mas que depressa ela apanhou o ovo, tentando limpar o sangue que manchava tudo. Mas foi uma tentativa inútil, não deu certo. Ela não conseguiu limpar. Pouco depois, o feiticeiro regressou de viagem e a primeira coisa que ele pediu foi a chave e o ovo. Ela, tremendo como vara verde, entregou os dois. Vendo as manchas vermelhas no ovo, ele percebeu que havia entrado no quarto sangrento. Então disse que como ela havia entrado no quarto, agora ela voltaria para lá, porque ela iria morrer. Bem, ela foi atirada no chão, arrastada pelos cabelos e acabou fazendo parte da bacia. Então o feiticeiro saiu para buscar a segunda filha. Transformou-se em um mendigo e tornou-se a apresentar-se diante da porta pedindo uma esmola. A segunda filha levou-lhe um pedaço de pão e ela também acabou sendo colocada dentro do saco do feiticeiro. Mas acabou igual a primeira irmã, foi vencida pela curiosidade e fez parte do quarto sangrento. Então ele foi buscar a terceira irmã, que era mais prudente e astuciosa. Após ter-lhe entregue as chaves e o ovo, ela antes de mais nada guardou o ovo em um lugar seguro e depois visitou a casa de cima a baixo, abrindo também a porta proibida. E ela, é claro, viu tudo que tinha lá dentro, as suas queridas irmãs, todas, dentro da bacia. Recolheu cuidadosamente todos os pedaços das suas irmãs, juntou eles por bem direitinho, cabeça, tronco, braços e pernas, os quais, uma vez recompostos, começaram a mover-se e a reviver. Daí a pouco, as duas irmãs abriram os olhos ressuscitadas, numa alegria imensa, abraçaram-se e beijaram-se felizes. Quando o feiticeiro regressou, pediu logo as chaves e o ovo. Não descobrindo nele sinal algum de sangue, ele disse: superastes bem a prova, por isso serás a minha esposa. Agora, porém, ele já não tinha mais nenhum poder sobre ela e devia fazer tudo o que ela quisesse. Então, ela respondeu que tudo bem, ela seria a esposa dele. Entretanto, ele teria que levar um cesto cheio de ouro aos seus pais, mas deve carregar ele nas costas. Enquanto isso, ela faria toda a festa. Depois disso, ela correu para um quartinho onde havia guardado suas irmãs, quer dizer, escondido elas, e disse que elas seriam levadas para casa através do próprio feiticeiro. Mandou que entrassem em um cesto, cobriu-as bem, espalhando por cima o ouro de maneira que ficassem bem escondidas aos olhares do feiticeiro, e depois chamou ele e disse: agora leva o cesto, mas eu ficarei olhando da janela para ver se você não descansa. O feiticeiro então começou a andar, só que aquela cesta estava pesando muito, escorria suor pelo seu rosto. Então ele resolveu sentar-se ali um momento para descansar. Só que então uma das irmãs que estava no cesto começou a gritar, falando que ela estava olhando da janela, fingindo
ser a irmã queria se casar com o feiticeiro. Então o feiticeiro começou a andar de novo. Mais uma vez ele se sentou e dessa vez outra irmã gritou. E assim foi acontecendo ao longo do caminho até que finalmente o feiticeiro entregou o cesto com as duas irmãs para os seus pais. Enquanto isso, a noiva preparava a festa de bodas e mandou convidar os amigos do feiticeiro. Depois pegou uma caveira com seu riso de escárnio, enfeitou-a bem, colocou-lhe uma grinalda de flores e encostou-a à janelinha como se estivesse olhando para fora. Quando tudo ficou pronto, meteu-se dentro de um barrilete de mel, cortou um acolchoado e enrolou-se em penas, ficando assim parecida a um estranho pássaro que ninguém poderia reconhecer. Saiu de casa e no caminho encontrou partes dos convidados que lhe perguntaram: "De onde vens, estranho pássaro?" "De um ninho de plumas eu saio." "Que faz lá a bela noivinha?" "De alto a baixo varreu a casinha, agora espera o noivo na janelinha." Por fim encontrou um noivo que lentamente vinha voltando, e como os outros também perguntou: "De onde vens, estranho pássaro?" "De um ninho de plumas eu saio." "Que faz a bela noivinha?" "De alto a baixo varreu a casinha, agora espera o noivo na janelinha." O noivo olhou para cima e viu a caveirinha toda enfeitada, pensando que fosse a noiva, acenou-lhe amavelmente, mas tinha apenas entrado em casa com os convidados quando chegaram os parentes e irmãos da noiva. Enviados para ajudar, trancaram todas as portas para que não fugisse ninguém e atearam fogo na casa, de modo que o feiticeiro com toda a sua gentalha acabaram queimados dentro da própria casa. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, se possível hypar aí também, e a gente se vê na próxima.